Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Meu nome é Débora Bastos, eu estou aqui nesta manhã para fazer algo de Deus para a tua vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar contando a minha história e estar dizendo para você o que eu estou fazendo aqui nessa manhã e o que eu vim entregar para você nessa manhã. Em primeiro lugar, eu sou uma cabeleireira com vontade de crescer a cada dia, com vontade de romper os meus limites. E eu creio nessa manhã estar falando com mulheres neste posicionamento, que querem romper os seus limites. Eu quero falar com mulheres que estão à frente do seu tempo, que têm ideias fantásticas, que querem crescer, que querem se diferenciar dos que estão à sua volta. Uma coisa que eu sempre digo assim, olha, eu quero ser muito boa no que eu faço. Eu quero ser fantástica no que eu faço. Eu nunca digo, eu quero ser melhor que todo mundo. Eu nunca digo isso. Eu sempre digo assim, ó, eu quero ser fantástica no que eu faço. Eu quero crescer no ramo da beleza em que eu atuo. Eu quero conquistar os mais altos lugares no ramo em que eu atuo. E nessas semanas que têm se passado, Deus trouxe algo muito forte ao meu coração. Em primeiro lugar, eu sirvo a um Deus vivo, justo e fiel. E todos os dias eu peço para Deus me dar sabedoria, entendimento de como sair, como que eu posso te dizer, à frente do meu tempo, de como conquistar os altos lugares que eu desejo, de como conquistar aquilo que eu preciso para minha vida, para minha casa, para minha família. E eu sempre tenho pedido muito isso para Deus. E essa semana, eu sempre quis estar aqui, eu já criei um canal no YouTube, mas não consegui manter com a correria da vida, com o dia a dia, eu não consegui manter isso e desisti. E esse mês Deus me trouxe algo assim muito incrível em sonho. Deus me falou assim: você tem passado por obstáculos, você tem conquistado os lugares que você deseja, você tem chegado lá. Será que você não acha que é hora de começar a ajudar pessoas que, como você, está no mesmo ambiente, está no mesmo local, está na mesma situação, está vivendo os mesmos conflitos? Através de um sonho que Deus me deu, que eu vou contar para vocês como foi esse sonho. Foi um sonho assim, muito simples, mas de uma forma com que Deus relatou para mim, para que eu vim. Porque muitas das vezes a gente faz essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu lugar no mundo? Qual a minha missão nessa terra? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis a cada dia mais. E não acho você que isso vai mudar. O mundo não vai mudar. As pessoas precisam mudar. Nós precisamos ter o conceito de que a mudança precisa se achegar à nossa casa. E como assim, Débora? Hoje estou aqui criando um novo canal, dizendo para você, mulher, eu quero falar com homens e mulheres, mas no ramo principal, onde se encontram muitas mulheres, e então eu quero falar direcionadas às mulheres, mas os homens também se sintam regidos por essa verdade, porque também precisam se levantar. Há muitos homens na nossa profissão também. Mas hoje eu vejo assim, principalmente na minha cidade, muitas mulheres com essa necessidade. Mulheres que precisam romper os seus limites e se colocarem de pé. Por quê? Num tempo difícil. Num tempo, né, aí meio e pós ainda, né? Não saímos totalmente da pandemia. Mas, porém, são mulheres que estão ali no seu dia a dia batalhando. Tô falando isso da área da beleza, gente. Mas são quantas e quantas áreas hoje precisam que as pessoas se levantem num tempo tão difícil. Eu digo, em primeiro lugar,
A gente precisa se levantar, se posicionar em primeiro lugar, espiritualmente. Por quê? O espiritual nos rege, para que nós possamos comandar e confrontar tudo aquilo que nos sobrevém e para que possamos atravessar essas dificuldades. Nós vamos precisar muito nos colocar de pé. Sabe por quê? Porque eu era uma pessoa assim. Vou contar um pouquinho da minha história para você. Eu sempre tive um sonho de ser cabeleireira. Desde a minha infância, desde pequenininha, eu sempre amava mexer nos cabelos, sempre amava pegar aquelas receitinhas caseiras com frutas, sabe? Batia a fruta com creme, olhinho de toda espécie, gostava de cortar, sempre amei essa paixão pela área da beleza. E assim, eu nunca... Como que eu posso te dizer? Eu nunca me satisfiz apenas com uma atividade dentro da área da beleza. Eu rodo por todas elas, por todas as áreas, por todas as partes, porque eu amo a área da beleza. E assim, da onde eu estava, quem eu era, quando eu comecei realmente a me posicionar, foi quando eu me engravidei com 16 anos, tive o meu filho com 17. E com um mês de vida, eu olhei para o meu filho, eu olhei para mim, eu venho de uma família muito simples, minha mãe e meu pai já eram separados nessa época, minha mãe e meu pai se separaram aí por volta de 6 anos de idade eu tinha. E foram vindo as dificuldades, eu via minha mãe chorar muito pelas dificuldades, nós somos em 3 irmãs, então eram 4 mulheres dentro de casa, a vida era muito difícil, as situações eram muito difíceis, eu via minha mãe lutando para criar três meninas, porque é muito difícil criar 3 mulheres, e sem nenhum homem, sem uma posição ali masculina para ajudá-la, para fazer com que tudo corresse, no mínimo possível, ali em questão de alimentação, sobrevivência, saúde. Então, sempre foi muito difícil. Minha avó, grata a ela, que Deus a tenha no céu, que sempre ajudou muito a minha mãe. E nós fomos rompendo essas dificuldades. Só que quando eu cheguei com 16 anos, jovenzinha, querendo conhecer o mundo, eu engravidei. É um momento muito difícil da minha vida, mas eu entendi ali já o começo do propósito de Deus na minha vida, porque eu engravidei com 16 anos e quando eu tinha 17, eu fui obrigada a fazer o meu primeiro posicionamento na minha vida. E eu disse assim, meu Deus, e agora? O pai, no momento, não quis saber, e eu fiquei sozinha, ali com a minha mãe, 2 irmãs, e a vida sempre muito difícil. Eu olhei pra mim e falei, meu Deus, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me posicionar. Porque a situação é tão difícil, já é difícil pra mim. Aonde eu vou chegar dessa maneira? O que eu vou fazer para criar o meu filho? Eu tenho apenas 17 anos, já quando eu tive meu filho. E a única coisa que eu sei fazer é limpar a casa dos outros, é fazer faxina, ir pra roça. Era essas coisas, porque a gente morava numa fazenda. Então, tudo que a gente sabia fazer era isso. Aí Deus me tocou assim, e teu sonho? E o sonho de beleza que você tem? Pode começar já nesse sonho. E você vai criar o teu filho assim, nesse sonho. E aí eu olhei pra mim e falei, meu Deus, como que eu vou fazer? E eu lembrei que perto da minha cidade havia uma escola de beleza. E só que você imagina, uma pessoa que mora na roça, numa fazenda, a única pessoa que trabalhava na casa era minha mãe, ela recebia uma pensão do meu pai muito pequena, que não dava para muita coisa. Mas eu me posicionei, eu falei, eu vou atrás dessa escola. Meu filho tinha 1 mês de vida e eu me posicionei, eu disse, eu vou atrás dessa escola. E eu vou conseguir, eu vou fazer esse curso. Eu cheguei lá, o curso era, na época, R$150, custava o curso. E você tinha aquela maleta de coisa, pra comprar, secador, chapinha, escova e tudo mais. E eu, desempregada, porque nem trabalhar, trabalhava, só minha mãe. Às vezes a gente fazia uma faxina ou outra, uma coisa ou outra.
ali para a patroa da minha mãe, que ajudava elas, ela me dava um pouquinho de dinheiro, era com aquilo que eu ia me virando. E eu olhei pra mim e falei, puxa vida, como que eu vou fazer? Não sei, Deus me mandou me posicionar, eu vou fazer esse curso porque eu preciso trabalhar para criar e sustentar o meu filho, porque eu não queria que o meu filho se tornasse mais um peso para minha mãe. Porque aquilo para ela, eu já vi ela com muito peso sobre as suas costas. Eu já vi ela lutando, buscando, eu já via tudo isso na vida dela. E eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, eu não posso. Eu não posso ser mais um peso na vida da minha mãe com mais um filho aqui dentro dessa casa para criar. E eu tenho que me posicionar, eu preciso estudar. E a única coisa que eu amava fazer desde a minha infância era cabelo. Eu amava beleza. Eu queria chegar e transformar, arrumar as pessoas, eu queria fazer isso no meio das primas, das amigas ali. E eu peguei e falei, não, é isso que eu quero. Eu vou ser uma cabeleireira. E eu vou ter o meu próprio salão de beleza. E eu me posicionei. E eu fui, comecei a fazer esse curso, só que era muito longe da minha cidade. Eu não conseguia ir direito, tinha que ficar pegando carona, tinha que ir até uma cidade, pegar o ônibus e ir para outra cidade para fazer esse curso. Era muito difícil. E aí eu peguei e fiz uma semana desse curso, eu falei, eu acho que eu vou precisar escolher, achar outro lugar para ficar mais fácil, né, para mim. E eu encontrei uma pessoa que estava fazendo esse curso e em outra cidade, que era uma escola boa. E essa pessoa me direcionou e eu fui até lá, e aí ficava um pouquinho mais fácil, que era uma cidade mais perto, eu posava na casa de uma tia que eu tinha, que eu tenho ali nessa cidade, e eu comecei a posar 2 dias, era 2 dias de curso, era terça e quarto, a tarde toda. Então, imagina, uma mulher amamentando, e eu tinha que deixar meu filho com a minha mãe na fazenda, pegava uma carona, ia até o ponto de ônibus, pegava o ônibus, ia pra cidade, que era 30 quilômetros, assim, longe, e ia, e na volta era tarde, então não tinha como eu ir embora pra minha casa, já era noite. Aí eu voltava, posava na minha tia, no outro dia eu ia de novo pro curso, e voltava para minha casa no outro dia à tarde, no outro dia de manhã. Então eu ficava, tipo, praticamente 3 dias longe do meu filho. Eu não conseguia amamentar. Aquilo, né, a mulher sabe, o peito incha, começa ali empedrar aquele leite, eu não tinha como dar o leite para ele. Era uma dificuldade tamanha, que só nós mulheres sabemos isso. Mas aí eu falei, não, é difícil, mas é o meu sonho, eu me posicionei. E eu fiz esse curso com muita dificuldade, eu terminei esse curso, comecei a fazer atendimentos nas casas, eu cortava o cabelo dos meus primos, e eu comecei a ir pra rua, ganhava tipo 10 reais, 5 reais, fazia unha, fazia cabelo, passava tintura, e eu ia fazendo isso. E um dia eu me posicionei, fiz esse curso em 10 meses, e meu filho já estava próximo aí de 1 aninho. Eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou me posicionar novamente, porque se eu não me posicionar novamente, eu não vou conseguir trabalhar com a área da beleza, porque eu preciso trabalhar, né? Não tem outro jeito. A minha mãe conseguiu pagar para mim o curso, a minha mãe conseguiu ir comprando aos pouquinhos, e o pouquinho que eu ganhava aqui e ali, fazendo cortezinho, uma coisa e outra, eu ia juntando e ia comprando as minhas coisinhas. E aí eu peguei e aluguei uma casa perto da minha tia e vim para a cidade, sem emprego, sem nada, só fazendo isso durante a semana. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Só isso não dá. O que me sobrou? Roça de novo. Montei no caminhão, fui pra roça, trabalhei mesmo tempo. E fiz aí o dinheiro que eu precisava para comprar o restante das minhas coisas, e fui comprando, fui trabalhando, conheci meu esposo, me casei 1 ano depois e fui indo aos pouquinhos. Eu trabalhava na roça com aquele sonho na minha mente, assim, ó, eu vou comprar minha cadeira, eu vou comprar o meu lavatório, eu vou comprar as escovas que eu preciso, eu vou chegar lá. Em algum momento eu me emociono muito, muito por lembrar disso tudo, porque foi uma fase da minha vida muito difícil, não foi fácil,
Mas o que eu quero te dizer aqui, contando a minha história lá de trás. Hoje, com a graça de Deus, por muita luta, por muita batalha, eu não vou contar tudo, todos os detalhes. Enquanto a gente estiver aqui conversando, eu vou contando aos pouquinhos, mas porque se eu for contar inteira a minha história, é muito grande. Então, eu quero te dizer até aí, a partir do momento que eu comecei a me posicionar. É isso que eu quero trazer aqui para você hoje. Esse é meu primeiro vídeo que eu quero trazer neste canal, que o nome vai levar mulheres em posicionamento. Por quê? Um posicionamento muda a nossa história inteira. Se você é uma mulher que está aí do outro lado, se você é um homem que está aí do outro lado, que já passou suas dificuldades na vida, porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem uma luta, e todo mundo precisa se chegar em algum lugar. E todo mundo tem um sonho, todo mundo tem algo dentro de si que precisa acontecer. E o que eu quero trazer aqui para você é algo que eu venho aprendendo a cada dia. Por quê? Porque nós temos dentro de nós um gigante que pode fazer acontecer aquilo que nós precisamos. E o que eu quero te ensinar é algo que eu aprendi. Através desse sonho que Deus me deu, há muito tempo eu coloquei na minha mente que eu queria ensinar pessoas a atravessarem o que eu atravessei. Eu queria ajudar pessoas com um posicionamento de vida, de trabalho, sabe? Eu queria ajudar mulheres que não têm um trabalho definido, não tem uma profissão definida e que precisa, ou tem, não se encontrou, que precisa ajudar em casa, sustentar o filho, que era o meu caso, ou, sei lá, realizar um sonho, comprar uma casa. Hoje, pela graça e glória do Senhor, eu tenho o meu salão, já trabalhei em outro salão por 9 anos e venho aprendendo de lá pra cá. E hoje eu tenho o meu já, vai fazer aí 7 anos que eu tenho o meu salão de beleza. E assim, foram muitos os frutos que Deus me permitiu colher, me permitiu me sustentar o meu filho. Meu filho hoje tem 17 anos, ele tem a metade da minha idade, eu tenho 34, ele tem 17. E hoje eu olho pra ele e falo, puxa, eu consegui dar tudo aquilo que ele precisava, criei até aqui. Eu creio que a partir de agora ele vai começar a sonhar os sonhos dele, os projetos dele, e ele vai conseguir fluir também. Mas eu cumpri a minha missão de educar e trazer até aqui sem que ficasse jogada nas costas da minha mãe. Eu consegui que Deus me abençoasse. Deus foi me abençoando aos pouquinhos. E tudo isso com posicionamento. Eu preciso me posicionar dentro da minha casa, eu preciso me posicionar de frente aos meus clientes, eu preciso me posicionar diante as dificuldades da vida, eu precisei me posicionar diante a pandemia que nos fizeram parar por muitas das vezes nos lockdowns. Eu não podia. Aí o que eu fazia? Eu ia até a casa da cliente, quando a cliente aceitava, a gente enfiava a luva, ponhava máscara, colocava tudo e ia para casa da cliente nas roças, e aonde precisava ir, a gente fazia, a gente corria atrás. Foi muito difícil chegar até aqui, não foi fácil. Mas hoje, Deus me deu tantas coisas, Deus me abençoou tanto, com tantos os projetos de vida, e Deus me deu um sonho nesta semana que me fez me posicionar mais uma vez. E Deus me disse assim, foi um sonho bem simples, que era assim, olha, eu tava andando por uma estrada e eu estava indo embora. Eu não sabia para que rumo eu ia. Eu nem sabia para onde eu estava indo. Mas eu estava numa estrada com um caminhão e eu estava ali dirigindo quando, quer ver, esse caminhão parou no meio da estrada. E eu disse assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou prosseguir? Eu não sei quem vai arrumar esse caminhão para mim, quem vai fazer. Ninguém tinha para me socorrer, não tinha ninguém para me socorrer. E aí eu olhei para mim e falei assim, puxa, e agora? Aí algo me disse assim, ó, volta lá atrás, porque tem alguém precisando lá atrás de você. Aí eu falei, mas que estranho, alguém precisando de mim? Ah, tá, vou. Desci do caminhão, deixei o caminhão na beirada da pista, voltei para trás. Quando eu cheguei num certo ponto daquela estrada, vi uma casa, eu entrei nela, e tinha ali uma pessoa surtada, gritando muito.
e dizendo: nada dá certo para mim, eu não consigo nada, tudo que eu sonho está indo por água abaixo, porque eu não tenho. Essa pessoa era uma cabeleireira, acabada de se formar, que estava tentando conduzir a sua vida, mas sem posicionamento ela não estava conseguindo. E eu entrei no momento que ela reclamava, que ela chorava, gritando para as paredes, sozinha ali naquela casa. E eu entrei naquele momento, olhei para ela e eu comecei a falar assim para ela: olha, você não está vendo, mas se você fizer assim, se você colocar uma cadeira aqui, se você colocar um espelho, se você começar a falar para as pessoas que você faz, você já viu? Ela falava assim para mim: você já viu como é essa cidade? Olha essa cidade, ninguém cresce nessa cidade, nada acontece nessa cidade. Eu acho que eu tenho mesmo que ir embora daqui e começar a minha vida, a minha história em outro lugar. Aí eu falava assim: não, você não está vendo, mas pode acontecer, sabe? Se você fizer assim, vai dar certo. E tudo ela me dizia: não, assim não dá certo. Não dá certo porque essa cidade não tem jeito, não dá certo porque as pessoas nessa cidade não vão querer ser atendidas por mim. Em tudo, essa pessoa colocava uma limitação. E aí, eu do nada acordei desse sonho e eu falei: meu Deus, que sonho doido. O que quer dizer isso? E Deus, na sua graça e misericórdia, Ele sempre nos dá o compreendimento das coisas, daquilo que nós não entendemos. E eu perguntei assim para Deus: Deus, o que isso pode servir? E Deus começou a me relatar na minha mente. Deus falou assim para mim: essa pessoa lá atrás são as pessoas que você precisa ensinar, porque você passou pelos mesmos caminhos que essas pessoas. Você viveu situações difíceis, situações de conflito, você viveu esse momento que essas pessoas estão vivendo e você precisa ajudá-las, porque você passou por eles. Aí eu falei: meu Deus, olha a verdade. E aí Deus disse assim: você estava indo por um caminho sem saber para onde você estava indo. Mas eu estou te parando hoje, para que você se posicione, para que você olhe lá para trás e olhe essas pessoas e ajude essas pessoas em meu nome. Eu olhei para mim e falei: meu Deus, eu sempre tentei ser várias coisas. Eu sempre busco, assim, eu sou uma pessoa assim, que eu tenho fome de curso, de evolução, eu tenho fome de projetar a minha história, de fazer coisas diferentes, e todo dia eu começo criando algo diferente, olho para aquilo, não tá dando certo, aquilo não tá dando certo, eu vou de novo, eu faço, eu tento. Mas nesse momento da minha vida, eu estou buscando por vários cursos, estou me mentorando, estou me preparando, porque eu quero algo maior na minha vida. Eu tenho sonhos que são gigantes e eu olho para mim e falo: será que eu vou dar conta? Mas eu não paro, eu continuo, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da luta, mesmo na pandemia, mesmo nas situações de conflito, eu continuo. E eu faço parte de uma igreja e a gente está entre a liderança do grupo de mulheres e a gente tem esse querer evolutivo de evoluir e ajudar pessoas. E esse mês, justo esse mês, eu não entendi o projeto de Deus ali. Mas a gente vai estar tendo um congresso e a palavra escolhida foi sobre Débora. E aí eu fiquei assim: meu Deus, mas Débora, como é que eu vou impor esse nome e tal, nesse tema? Porque as pessoas vão olhar e vão falar: nossa, ela tá se achando alguma coisa, porque ela chama Débora também. Eu falei assim: meu Deus, as pessoas... A gente sabe como as pessoas pensam, né? E vão falar, vão achar que eu tô querendo me parecer em alguma coisa. E eu falei: não quero esse tema, não. Aí fiquei falando com as outras que fazem parte da liderança, que estão à frente dessas mulheres. E eu falei: não, vamos pôr sobre Esther. Porque Esther levou o povo a orar, levou o povo a jejuar num tempo difícil. Vamos impor Esther aí. E a esposa do meu pastor disse: não, eu acho que Débora é a mulher do seu tempo. E ela veio nos ensinar algo muito grandioso.
E eu fiquei ali batucando com esse tema, porque eu falava, as pessoas vão olhar. Mas eu não olhei para a história de Débora como eu deveria ter olhado. E aí eu olhei para mim e falei assim, peraí, eu acho que eu tô me achando alguma coisa mesmo, porque eu não tô entendendo a história. Peraí, deixa eu ler essa história, deixa eu entender essa história, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui para eu poder ajudar essas pessoas. E Deus me deu esse sonho essa semana e eu entendi o propósito de Deus, o porquê ele dizia tema de Débora. Porque Débora, em um tempo difícil de guerra, ela se posicionou. Débora, ela era uma juíza do seu tempo. Bem antes de Cristo, não vou lembrar a década correta, mas na era antes de Cristo, Débora, ela era uma profetisa, ela era uma juíza, que ela ficava sentada debaixo de uma paineira, se eu não me engano, e embaixo dessa paineira, as pessoas que passavam, que eram as pessoas que precisavam de ajuda, de um conselho, de um auxílio para o seu segmento, para seguir na vida, as pessoas passavam por ali e Débora profetizava, Débora orava, Débora se posicionava em tempos difíceis e ensinava essas pessoas. Aí eu comecei a entender o propósito de Deus. Eu falei assim, Senhor, eu não estava entendendo. Eu estava achando que era sobre mim, mas não é sobre mim que Deus estava falando. Deus estava falando de um tema de Débora, porque Débora foi a mulher daquele tempo difícil. Débora, quando os homens se levantaram em guerra e seu esposo, pelo qual era chefe desse exército de Israel que iria se levantar contra aquele povo e em guerra, e eles olharam e viram que o povo que estava contra eles era maior, o exército era maior, tinham carros, tinham armas mais poderosas do que as deles, e Baraque, né, que é o homem ali citado, pelo qual Débora se levantou e colocou-se em posição. Baraque era o chefe do exército de Israel, e ele olhou e ele viu que o povo era muito grande, que as armas deles eram muito poderosas, e ele olhou e falou assim, não, eu não vou superar isso, eu não vou conseguir. Aí Débora se levanta do lado dele, não, você tem que ir, você precisa ir. E ele diz assim, eu vou, só se você for comigo, porque se você não for, eu também não vou. Muitos olham para essa passagem e dizem assim, olha, Baraque foi um homem que temeu a guerra, que não quis confrontar porque achou que o seu povo era menor, era mais fraco do que aquele povo que era mais forte. E muitos falam, né, que ele temeu ali, ele teve medo da guerra. Mas eu olho para Baraque e eu entendo, eu também ficaria com medo. Eu também ficaria com medo de confrontar algo maior do que eu. Mas Débora se posiciona, eu irei contigo. Só que, olha o que Débora diz para ele, só que não será por tuas mãos que o chefe desse povo será morto. Será pelas mãos de uma mulher. Deus revela em profecia para Débora. E Débora diz isso a ele. Mas não será pelas tuas mãos. Eu vou contigo e você vai vencer essa guerra. Mas este homem não será morto pelas tuas mãos. A honra não será tua. E eu olhei para essa história e falei, gente, olha isso, que fantástico. E Cícera, né, que era o nome do chefe desse povo, que guerreava contra o povo de Israel, Jobim, acho que, se eu não me engano, era um povo, eu vou concluir com mais exatidão e passo para vocês, mas era um povo que guerreava contra o povo de Israel. E Cícera, que era um dos comandantes deles, eles chegaram a um certo ponto ali da guerra
em que o rio se aumentou demais e aquele povo foi caindo dentro daquele rio, aqueles carros foram perdendo o controle, não tiveram jeito e aquele povo foi caindo. E aí o povo aproveitou e foi lá e matou todo aquele povo. Não sobrou um, diz a história de Débora. Não sobrou um, está em Juízes 4:7, história de Débora. E como não sobrou ninguém, Cícera foge. Cícera é o nome do homem, tá, gente? Parece feminino, mas era um homem comandante desse exército. Ele foge, ele desce do carro e foge a pé, vai embora. Só que lá na frente existia um povo, né, as aldeias ali, e uma mulher que estava ali, que era de um outro povo que tinha amizade com esse povo de Cícera. E chegando ali, essa mulher coloca ele dentro da sua barraca, esconde ele na sua tenda e diz para ele: pode entrar e fique em segurança. Mas como ela sabia que aquele povo estava já lutando contra esse homem, ela falou: como que eu posso deixar esse homem dentro da minha tenda escondido? Eu vou matar ele, eu vou tirar a vida dele, porque ele é um povo que quer destruir o povo de Israel. Ela pensou com ela. Ele deitou-se, ela cobriu e ele dormiu no sono profundo. Ela catou a estaca da sua tenda, com um martelo, cravou na fonte dele e o matou. Olha a profecia se cumprindo. A profecia que Débora entregou para Baraque se cumpriu ali, naquele momento, sobre as mãos de uma mulher. Ele morreu. A honra não foi dada a ele, foi dada a essa mulher. E Deus, quando entregou isso, foi dizendo assim: não foi por mão do homem, mas foi pela mão da mulher. Porque não é desonrando os homens, viu, gente? Pelo amor de Deus, se tiver algum homem assistindo isso, vai falar assim: olha as mulheres feministas se levantando. Não, pelo amor de Deus. Entenda a palavra. O homem não quis. Mas Deus, então, levantou uma mulher que quis e foi. E você imagina uma mulher, eu não me imagino fazendo um mato malemar barata. Já imaginou uma mulher pegar e cravar, no momento em que o cara estava dormindo, uma estaca na sua têmpora, na sua mente? Ela matou na hora, ele morreu dormindo, ele nem reagiu. Você imagina a coragem dessa mulher? Deus entregou pela honra nas mãos de uma mulher. Por quê? Quando um não vai, Deus manda outro. Essa foi a profecia. Não quer dizer se é homem, se é mulher. Naquele momento foi um homem que decidiu que não iria, mas a mulher decidiu que iria. Por isso, esse tema, tá? Mas não é envergonhando os homens, não. Porque tem muito homem de fé que se levanta e se posiciona diante das lutas. Mas Deus quer dizer, se não é por um, será por outro. Se você não vai, Deus entrega para outro. Então, o que essa história quer dizer e tem a ver comigo, Débora? Pelo amor de Deus. Tem a ver de você se posicionar. O tempo é difícil, as lutas vêm, as lutas tentam nos derrubar, as lutas tentam nos fazer desistir, as situações, os conflitos que acontecem parece que vão fazer com que nós caiamos. Mas nós não podemos cair e ficar prostrados, nós podemos até cair. Até desfalecer em algum momento, em alguma situação, em algum conflito, mas nós não podemos entregar. Nós precisamos nos posicionar. Qual o teu posicionamento de hoje? Eu vim aqui contar para você essa história da minha vida, de quem eu sou, de como eu venci, de como eu conquistei, de como eu alcancei o meu projeto de vida. Hoje eu sou aquilo que eu queria ser. Eu sou. Graças a Deus tenho um bom salão de beleza, graças a Deus tenho muitas clientes, graças a Deus vivo só disso hoje, nunca mais precisei trabalhar na roça. Não falando de que tá trabalhando na roça, pelo amor de Deus, porque isso não é vergonha, tá?
Não é vergonha, eu estou falando de sonhos, de projetos, de realizar os projetos que Deus colocou no teu coração. Se você é essa pessoa que está aí do outro lado, me dando essa oportunidade de me ouvir, Deus vem falar para você hoje. Se posicione de frente às suas lutas. Pode parecer que à sua frente tem muita dificuldade, tem muita impossibilidade. Parece que o exército que está contra você, que os problemas que estão contra você são maiores que você. Mas Deus me mandou aqui, nesta manhã de hoje, me mandou para que eu te dissesse, te põe de pé, coloca-te na posição. Pode parecer que tudo ao teu redor se levantou contra você e você não tem condições nenhuma de se posicionar hoje. Parece que você não tem mais, você está como aquela mulher do meu sonho, você está ali querendo realizar algo, mas algo está te dizendo não tem jeito, não tem como, porque nessa cidade não comporta. Quantas vezes na minha vida eu ouvi esta mesma palavra me dizendo: a cidade não comporta, as dificuldades são muito grandes, nada tem como, as pessoas não aceitam. Por um momento, se posiciona. Eu vim aqui hoje te contar essa história e vou estar aqui todos os dias postando alguma coisa do que eu vivo no meu dia a dia, de como eu enfrento o meu dia a dia para poder te ajudar. E eu quero te ajudar. É o meu sonho, ajudar mulheres a conquistar e a vencer como eu venci. Esse é o meu projeto de vida. Qual é o seu? Qual é o seu sonho? Vamos juntas. Conversando a gente se entende, conversando a gente coloca em prática aquilo que Deus nos entregou, conversando a gente compreende umas outras. Vamos lá, eu posso te ajudar, seja com uma palavra, seja contando um pouquinho do meu testemunho, seja te dando uma pérola por dia, mas eu quero te ajudar, porque assim como Deus me ajudou e me mostrou que eu devo ensinar as pessoas como atravessar. Foi essa missão que Deus me deu. E hoje eu tô aqui contando para você um pouquinho disso, do que eu quero fazer. E eu creio que você aí que está me ouvindo, parou um pouquinho do seu dia para ouvir essa mulher aqui, de Deus, que está aqui diante da tua vida, para te direcionar, para te ensinar a te posicionar, assim como Deus me ensinou a me posicionar diante dos meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas lutas, diante das minhas limitações, porque são muitas. Se Deus não me tivesse dado esse sonho, Deus não tivesse me dito, te levanta diante das adversidades, te coloca de pé, porque eu quero te usar. Isso foi o que Deus fez na minha vida. E eu quero ajudar você a conquistar aquilo que só parece, porque as coisas na nossa vida vêm como limitações, como impedimentos e parecem ser impossíveis, mas não são, porque com um detalhe, cada dia, lutando um pouquinho, confiando um pouquinho mais em você. Quantas mulheres do tempo de hoje deixou de confiar, deixou de acreditar em si mesmas e achar que as dificuldades são tão grandes que você não vai conseguir nada? Para com isso, te posiciona hoje. E você verá grandes obras que Deus vai fazer na tua vida. Amém?